Columbus, Ohio está debaixo d'água. E o que você está prestes a ouvir não é uma simples atualização meteorológica, isso é um desastre que se desenrolou ao longo de uma semana inteira, engolindo rodovias, rompendo margens de rios, deixando famílias ilhadas em telhados e destruindo uma estação inteira de plantio antes mesmo que o feriado do Memorial Day começasse. Tudo começou de forma silenciosa. Uma linha de tempestades severas varreu Ohio na terça-feira, despejando de 1 a 2 centímetros de chuva sobre um solo que já estava mole, já estava saturado, já guardava mais água do que deveria. A maioria das pessoas foi dormir naquela noite acreditando que o pior havia passado. Estavam erradas. Na manhã de sexta-feira, um monstro de movimento lento havia se posicionado diretamente sobre Ohio. Os meteorologistas chamam de sistema convectivo de mesoescala, uma parede de células de tempestade rotativas e produtoras de chuva que parou sobre a parte oeste e central do estado e simplesmente se recusou a sair. Ficou ali, pesando, despejando, inundando, desde a manhã de sexta-feira até a noite de domingo. A corrente de jato havia travado. Um padrão atmosférico bloqueado estava canalizando umidade de nível tropical diretamente para o Vale de Ohio como uma mangueira apontada para um saco de papel. E Ohio não tinha como deter. Quando o sistema finalmente começou a se deslocar para o leste, comunidades inteiras haviam sido transformadas. No centro de Columbus, o histórico bairro de German Village se transformou em um rio raso. Veículos ficaram com os para-choques submersos em água parada na esquina das ruas Third e Willow. O rio Olentangy, perto de Worthington, ultrapassou 2,6 metros de altura, empurrando água para porões e quintais em toda a subdivisão Maltier, no município de Sharon. O rio Scioto se tornou uma correnteza veloz cheia de destroços, forçando guardas florestais a fechar indefinidamente as trilhas ao longo do Scioto Mille. Dayton registrou 17 centímetros de chuva, um número impressionante que acionou uma resposta coordenada imediata do Distrito de Conservação de Miami. Engenheiros ativaram enormes bacias de contenção para absorver intencionalmente o escoamento e proteger o centro urbano de uma inundação catastrófica. Funcionou para a cidade, mas a montante, em Germantown, o córrego Little Twin correu tão violentamente que a água turbulentas carregando enormes troncos de árvores bateu diretamente contra a histórica ponte coberta de Germantown. Engenheiros estruturais chegaram ao local e a fecharam imediatamente para avaliação de emergência. O nordeste de Ohio enfrentou um tipo diferente de terror. Em Cuyahoga Falls, uma única célula de tempestade violenta despejou de 5 a 10 centímetros de chuva em apenas 90 minutos. A água não tinha para onde ir. Escorregou pelo concreto, cascateou pelas encostas, inundou garagens comerciais e prendeu motoristas dentro de seus veículos antes que as equipes de emergência pudessem se mobilizar completamente. A central de emergência do condado de Summit registrou dezenas de chamados de resgate em apenas uma hora. Equipes de resgate em águas rápidas foram deslocadas por toda a cidade para retirar motoristas ilhados das enchentes. No condado de Licking, o South Fork Licking River, perto de Hebron, subiu para 268 metros, aproximando-se da crista sazonal projetada. A água de refluxo começou a invadir as rampas de saída das rodovias, comprimindo as principais artérias de tráfego a uma única faixa e provocando congestionamentos em toda a região. O custo humano é enorme. Mas o custo agrícola também é. Maio é a janela de plantio mais crítica do ano inteiro. Nos condados de Marion, Pickaway e Champaign, campos plantados com sementes de milho e soja estão completamente submersos. Sementes se afogam, elas sufocam sem oxigênio. Especialistas em extensão agrícola já alertam que os agricultores enfrentarão replantio forçado, calendários de colheita atrasados e margens de lucro comprimidas ao longo do ano fiscal. Em Saint-Paris, complexos inteiros de apartamentos para idosos ficaram completamente cercados por água. Espaços de rastreamento encheram, unidades de ar-condicionado foram destruídas. Garagens inundaram. E quando a energia foi cortada, como aconteceu para dezenas de milhares de clientes em todo o estado, as bombas submersas dos porões pararam de funcionar e a água entrou.
As autoridades têm uma mensagem urgente: não dirija por água parada. A profundidade é visualmente enganosa. A correnteza por baixo é mais forte do que você imagina. A água da enchente carrega bactérias, esgoto bruto, pesticidas e resíduos químicos. Se o seu medidor de energia ficou submerso, não reative a eletricidade sem inspeção profissional. Verifique a fundação. Verifique as tubulações de gás. Não entre de volta antes que seja seguro. A tempestade se deslocou para o leste. Os rios ainda estão drenando. Os danos ainda estão sendo contabilizados. E Ohio está apenas começando a entender exatamente quanto esta semana custou.